Bom dia, nós somos alunos do quarto ano do curso de Eletromecânica da Escola Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt. Meu nome é Henrique de Guilhermini Teixeira e hoje, junto com os meus amigos Décio Eberts e Ria da Silva de Castro Pereira, iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como principal tema o processo de eletrocoalescência nas separações de emulsões de óleo em água. Bom, para darmos início ao nosso trabalho, começamos pela introdução. O petróleo é um combustível fóssil, sendo formado por uma complexa combinação de hidrocarbonetos. Sua formação ocorre por meio do acúmulo de material orgânico que foi soterrado e sofreu modificações durante milhares de anos. Esse combustível fóssil, que é encontrado em bacias sedimentares, geralmente está associado à água e ao gás natural. O petróleo pode ser liberado no meio ambiente como resultado de uma série de eventos, tais como acidentes em navios petrolíferos, acidentes em plataformas de petróleo e o lançamento de água utilizado na lavagem de tanques onde o petróleo é armazenado. Ao ser derramado no meio ambiente, o petróleo desencadeia uma série de prejuízos para o ecossistema, causando alterações tanto químicas quanto físicas no ambiente, além, é claro, de prejudicar a vida existente naquele local. Ao cair no ambiente marinho, por exemplo, o petróleo impede a passagem de luz. Isso acaba afetando de maneira imediata o fitoplâncton, organismos fotossintetizantes. Com a redução do fitoplâncton, o zooplâncton, que se alimenta desses organismos, acaba tendo sua reserva de alimentos reduzida. Deste modo, o petróleo afeta de maneira negativa toda uma cadeia alimentar. Os animais aquáticos, como peixes e tartarugas, podem também morrer por consequência do derramamento de petróleo. Eles podem se intoxicar com petróleo, além de morrer por asfixia ou até mesmo ficarem presos no óleo. Como meio de impedir a dispersão do óleo na água, foram desenvolvidas diversas técnicas de limpeza, como as barreiras de contenção, o skimmer e a biorremediação. Bom, como explicado no início do vídeo, o tema do nosso trabalho se trata da separação de emulsões de óleo em água por meio da eletrocoalescência. E a principal questão que nós queremos responder com este trabalho é: seria possível utilizar a eletrocoalescência em emulsões de óleo em água no dia a dia? Bom, vamos para a justificativa do nosso trabalho. O petróleo, por ser a principal fonte de energia comercial do mundo por muitas décadas, é grande motivo de guerras e disputas, e a opinião geral é que ele manterá esse papel de fonte de energia principal por muito tempo. Apesar de sua ampla utilidade, o uso e a exploração de petróleo pode provocar diversas catástrofes ambientais, especialmente em casos de vazamento no meio ambiente. Por grande parte das plataformas de extração se localizarem em alto mar, os impactos ambientais causados pelo petróleo podem atingir proporções avassaladoras. Todo derramamento de petróleo, independente de sua proporção, é considerado uma catástrofe ambiental. A substância se propaga rapidamente pelo mar, formando uma mancha negra que contamina a água e compromete a vida de espécies marinhas. A camada superficial formada pelo óleo bloqueia a passagem de luz, impossibilitando o processo de fotossíntese e impedindo a troca de gases entre a água e o ar. Tendo isso em vista, esse trabalho teve como finalidade desenvolver um método que impeça de maneira eficiente a propagação do petróleo no mar. Porém, como o petróleo não é uma mercadoria acessível para a população, esse trabalho teve como foco inicial a separação de emulsões de óleo em água, para que no futuro, com os dados dos experimentos obtidos, possa ser cumprido o verdadeiro propósito desse experimento. Entendermos mais como separar esses dois líquidos, a gente tem que entender alguns termos. E um deles é a emulsão, que acaba sendo quando dois líquidos que não se misturam e são juntos. Quando ele acaba sendo agitado, eles acabam não se misturando, mas um fica dentro do outro. Fica gotículas dentro da água. No exemplo de água e óleo. Gotículas de óleo ficam dentro da água e tem dificuldade de se unir por causa da tensão superficial. Para isso, a gente precisa fazer o processo chamado coalescer, que seria unir todas essas bolinhas, quebrar essa tensão superficial que elas têm para se unir e conseguir transformar só numa fase, só numa etapa, só numa parte de óleo e outra parte de água. E para isso buscamos usar a eletrocoalescência. Pois bem, os três tipos de campo elétrico utilizado na separação de água e óleo são eles: o campo elétrico AC,
que utiliza corrente elétrica alternada. Temos também o campo DC, que utiliza a corrente elétrica contínua. E temos o AC por DC, que seria a junção de ambos os campos elétricos, tanto o que utiliza a corrente alternada quanto a corrente contínua. Dando uma aprofundada em ambos os campos elétricos, temos que o campo AC, que utiliza a corrente alternada, é capaz de separar uma maior quantia, enquanto o campo elétrico DC, que tem base em corrente contínua, é capaz de separar com maior qualidade. E o terceiro, o campo AC por DC, é uma junção de ambos, ou seja, ele mantém a quantidade do AC, porém com uma eficiência mais aproximada do campo DC, de corrente contínua. Apenas a título de curiosidade, vale ressaltar que existe um quarto campo também, o DC pulsante, mas é apenas uma menção honrosa, digamos assim. A nossa metodologia para a gente pesquisar, a gente foi em busca de fontes primárias e secundárias. Buscamos sites, livros, vídeos e tentamos sempre se basear numa pesquisa tanto quanto quantitativa quanto qualitativa, para tentar achar um jeito que fosse o mais fácil para pessoas conseguirem entender. Bom, então finalmente chegamos à conclusão. Após a realização da pesquisa, chegamos à conclusão que existem formas melhores de se realizar as separações de emulsões de óleo em água, como por exemplo as placas coalescentes, que apesar de ter uma taxa aproximada de 70%, o seu custo acaba compensando, levando em consideração que não apresentam alto custo de valor monetário no mercado. Sendo assim, concluímos que não é vantajoso a utilização da eletrocoalescência, pois seu custo acabaria sendo mais elevado em troca de pouca eficiência.